Com alegria, nesta manhã, saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Assentai-vos, irmãos, por favor. Quero tributar a Deus honras e glórias pela oportunidade de poder estar em sua presença, para mais uma vez adorá-lo e bendizê-lo na beleza de sua santidade. Que alegria poder retornar à nossa casa, a nossa igreja aqui no Belém, em São Paulo, e nesta feita poder tomar parte dessa escola bíblica histórica, que é a 75ª EBO da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo. Quero louvar a Deus pela vida de nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e dizer, pastor, da alegria de poder vê-lo recuperado. A nossa igreja ali em Três Lagoas esteve orando pelo Senhor, e é uma alegria indescritível poder ver o milagre que Deus realizou preservando a sua vida. Sem sombra de dúvidas, pastor, a vida é a maior dádiva que Deus pode dar ao homem. E a vida do Senhor, além de ser importante para o Senhor, para a sua família, é importante para todos nós, os seus obreiros. Deus seja louvado e que Ele continue mantendo o Senhor firme com saúde, para que possa estar conosco por muitos e muitos anos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Wellington Júnior, presidente de nossa convenção geral, meu amigo, meu pastor, conselheiro, a quem nutrimos um sentimento de amizade, de respeito e de admiração. Quero cumprimentar os diretores da Confradesp, na pessoa do meu pastor Paulo Freire, que é o presidente da igreja em Campinas e também deputado federal pelo estado de São Paulo. Cumprimentar todos os meus pares, pastores presidentes, na pessoa do pastor Leidir Ribeiro, que preside a igreja em Araraquara. Cumprimento todos os pastores presidentes que aqui estão. Também os pastores setoriais. É uma alegria poder estar convosco nesta manhã. E eu tenho também a satisfação de trazer o meu filho, pastor José Wellington, para a primeira escola bíblica de obreiros dele. Ele está com 11 anos de idade e ele disse, pastor, compra um terno para mim, porque eu quero ir para a escola bíblica de obreiros. E nós arrumamos um terno para o Eduardo Júnior, e ele está orando, irmãos, porque ele me disse ontem, pai, eu quero muito ver o pastor José Wellington. E eu disse para ele, eu não sei se o pastor José Wellington vai estar amanhã de manhã. E ele disse, pastor, pai, eu vou orar, porque eu quero tirar uma foto com o pastor José Wellington. Sua oração subiu, viu, Juninho? O pastor está aqui esta manhã. Uma alegria ter aqui também os pastores do estado do Mato Grosso do Sul, pastor Nilson Costa, que dirige ali a igreja em Dourados, pastor Expedito, que também ali está. Estamos ali na cidade de Três Lagoas, caminhando para o 5º ano, presidindo aquela igreja, representando os nossos pastores e o nosso querido Ministério do Belém naquela cidade. Estamos com uma caravana de 40 obreiros. Saímos de lá ontem às 3 horas da manhã, participamos do culto à noite, e é uma alegria tê-los também comigo nesta tão abençoada manhã. Louvar a Deus pelos preletores que aqui já passaram, em especial os que ensinaram esta manhã, pastor Clarismundo Peixoto, presidente da igreja em Mauá. Mauá é minha cidade de origem. Pastor Clarismundo tem feito ali um brilhante trabalho. E lembrar esta manhã do inesquecível pastor Samuel Marcelino, não é? Nosso pastor, que Deus continue abençoando o pastor Clarismundo, como também pastor Wellington Neto, que ensinaram nesta manhã. Para aqueles que têm a apostila, eu quero convidá-los, por favor, para a página de número 73. E para aqueles que não têm, para o Evangelho de Jesus, segundo nos reportou Lucas, o evangelista e médico amado, capítulo de número 2,
e o versículo de número 8. Evangelho de Jesus, segundo nos reportou Lucas, capítulo 2, e o versículo de número 8. Aqueles que encontraram, por bondade, manifestem-se dizendo amém. Assim está escrito o texto sagrado. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Vou ler mais uma vez. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Baseado nesse texto sagrado, o Senhor inspirou-me para escrever a matéria que está na apostila, e é sobre esse texto que quero falar-vos sobre o seguinte tema: reunião de pastores em Belém. Vou repetir: reunião de pastores em Belém. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, entendemos que toda a Bíblia é um livro cristocêntrico. Isto quer dizer que Cristo é o centro das Escrituras Sagradas. Tanto os livros veterotestamentários quanto os livros neotestamentários apontam para a pessoa bendita do Senhor Jesus. Os livros veterotestamentários, de Gênesis a Malaquias, e os livros neotestamentários, de Mateus até Apocalipse. A Bíblia é um livro cristocêntrico. E se ela é um livro cristocêntrico que aponta para o nascimento, crescimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, ela termina falando sobre o arrebatamento, porque aquele que foi é o mesmo que vai voltar. Paulo, o apóstolo, disse em 1 Tessalonicenses 4:16 que o mesmo Senhor descerá do céu. Nós não esperamos outro, nós esperamos o mesmo. E quando olhamos para esta afirmação, que a Bíblia é cristocêntrica, é óbvio que os evangelhos não poderiam ser diferentes. O texto a qual lemos nesta manhã está registrado pelo evangelista e médico amado Lucas. Lucas, ou o seu livro, ou o evangelho que ele nos reporta, em ordem cronológica dos evangelhos, ele é o terceiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho reportado por Marcos, e isso aconteceu no ano 64 da era cristã, na cidade de Roma. O segundo evangelho a nos ser reportado ou escrito é o evangelho escrito por Mateus, e isso acontece na cidade de Jerusalém por volta do ano 70. O terceiro evangelho a ser escrito é o evangelho reportado por Lucas, que é escrito por volta do ano 80 na cidade de Antioquia. E o último a ser escrito é o evangelho reportado por João, que escreve na Ásia Menor, na cidade de Éfeso, cidade que ele também pastoreou por volta do ano 95. Quando nos deparamos com o versículo ora lido, vemos Lucas nos reportar um acontecimento no mínimo glorioso que vai ocorrer na comarca de Belém. Mas antes de falarmos do acontecimento propriamente dito, eu quero, no preâmbulo
deste sermão trazer a luz da revelação que a mim foi confiada pelo Espírito Santo, baseando-me nesse texto, afirmando que Deus pode fazer surpresas em reunião de obreiros na comarca de Belém. E eu posso afirmar-vos pelo Espírito esta manhã, que Deus preparou-nos surpresas para esta manhã. Quando olhamos então para o Evangelho escrito por Lucas, o terceiro Evangelho da Bíblia, os Evangelhos são relatos da vida, morte e ressurreição do Cristo. O Evangelho escrito por Lucas, ele tem algumas peculiaridades, porque ele vai nos revelar algumas informações exclusivas que os outros não trazem. Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como sinóticos ou semelhantes, e João, o Evangelho que prova-nos a deidade, a divindade do Mestre, do Messias, do Filho de Deus. E as exclusividades ou peculiaridades ou particularidades a quais me refiro são elas, por exemplo, a visita de anjos aos pastores no campo e na comarca de Belém. É algo muito interessante e Lucas vai nos reportar isso com muita propriedade. Além da visita dos anjos na comarca de Belém aos pastores, o Evangelho de Lucas, ou escrito por ele, porque é do Senhor Jesus, também vai destacar a visita de Jesus ao templo com 12 anos de idade, quando os doutores ficaram estarrecidos, boquiabertos com a sua sabedoria. O Evangelho reportado por Lucas também falará sobre algumas parábolas conhecidíssimas, como a parábola do bom samaritano e a parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos. Lucas começa a falar sobre esse ocorrido, pontuando a data exatamente nos dias de César Augusto, quando houve um censo, quando houve uma operação administrativa determinada por César Augusto para contar as pessoas que habitavam naquela cidade. O censo ou o cadastramento era um costume que reunia os moradores em suas cidades natal para que fosse contabilizado qual era o número de pessoas que ali habitavam. E no meio deste censo, um casal muito importante vai fazer uma viagem. E o casal a quem me refiro é José e Maria. Eles estão na Galileia, na cidade de Nazaré, e agora viajarão para a Judéia, para a cidade de Belém. E o texto é claro ao afirmar-nos que Maria estava grávida. Você pode repetir comigo, por favor, após mim? Maria estava grávida. Por que esta afirmação? Porque José já havia assumido Maria. Porque o anjo havia falado com ele: não temas receber Maria, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. E eu fiquei pensando nesta afirmação e não me parece muito fácil aceitá-la, mesmo sendo dita por um anjo. Imagine quem é noivo, ou quem já está casado, um dia foi noivo, e alguém chegar para você e dizer: assuma sua noiva, ela está grávida, mas você sabe que o filho não é seu. E eu fiquei pensando, esse negócio de obra de Deus, gente, é cuidar de um filho que não é nosso.
ninguém aqui pode dizer o filho é meu, porque a obra é de Deus. Só que o interessante é que José não teve medo de cuidar do filho que não era dele. Mas aqui vem uma máxima: quando você cuida daquilo que é de Deus, Deus cuida daquilo que é seu. Eu vou repetir para ver se isso te alegra, e você pode liberar um grito de glória a Deus. Porque às vezes a gente acha que está cuidando da obra de Deus e que estamos sozinhos. Deus te trouxe aqui esta manhã para lhe dizer: cuide do que é meu, porque eu cuido daquilo que é seu. Eu cuido da sua família, eu cuido do seu ministério, eu cuido da igreja que eu lhe confiei. Apenas seja fiel em cuidar do que é meu, porque o que é seu, o céu está cuidando nesta manhã. José e Maria viajam exatamente 145 quilômetros da Galileia para a Judeia. E quando chegam em Belém para o censo, desculpem os contrários, mas quando chegam em Belém, Jesus nasce. Pode ser que alguns não gostem desta afirmação, mas Jesus nasceu em Belém. Jesus resolveu nascer em Belém, e Ele está no Belém esta manhã. E por que nasceu em Belém? Para se cumprir o que fora dito pelo profeta Miqueias, no capítulo 5 e versículo 2, quando disse: E tu, Belém, Efrata. O termo Efrata quer dizer terra frutífera, posto que pequena é entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade. Jesus nasce cumprindo a profecia dita por Miqueias na cidade de Belém. Jesus, após ter nascido, foi envolto em panos, e isso tinha como finalidade guardar a criança de algum acidente, firmar os braços e as pernas. E como não tinha lugar para ele na estalagem, ele foi colocado na manjedoura. Nós estamos falando, amados, do nascimento de Jesus. E eu não tenho dúvidas que esse é o maior acontecimento de toda a história. Tanto que a história se divide em antes dele e depois dele. Pastor Emanuel Barbosa ensinou aqui sobre a supremacia do Cristo. Ele é o dono de todas as coisas. O nome dele é o maior de todos os nomes. Ele é o Senhor da igreja, que dá obreiros à igreja. E ele disse a Pedro: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Cristo, o Filho de Deus, o Verbo, o dono de tudo, aquele que governa todas as coisas, aquele que por ele e para ele são todas as coisas, aquele que perante ele todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele nasce. Enquanto ele nasce, naquela comarca de Belém, haviam pastores. É óbvio que o texto exatamente, quando se refere aqui a pastores, não vai falar de pastores no âmbito ministerial, porque pastores no âmbito ministerial serão assim chamados no Novo Testamento, como Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 10 e 11, e assim por diante. Pastores aqui não fala do cargo ministerial, mas exatamente da função de cuidar das ovelhas no campo. Enquanto Jesus está nascendo,
na comarca de Belém, os pastores estão cuidando das ovelhas. O pastor de ovelhas, eu escrevi aí, e está na apostila, era a mais antiga de todas as vocações campesinas. Em Israel, nos tempos bíblicos, ser pastor incluía cuidar de ovelhas e também cuidar de gado, como foi o profeta Amós. Davi era pastor de ovelhas, Amós cuidava e pastoreava gados. Muito antes do povo de Deus se estabelecer como fazendeiros, o povo escolhido vagava de lugar em lugar, vivendo em tendas, levando seus animais de um pasto para o outro. Continuava sendo uma ocupação muito importante nos dias de Cristo Jesus. E qual era a função primordial do pastor ou dos pastores? Cuidar de ovelhas ou de gado. Ser pastor poderia ser simples. Se o rebanho fosse de 2 ou 3 ovelhas, poderia ser confiado até um adolescente para cuidar delas. Mas se fosse um rebanho grande, como era comum, com dezenas de ovelhas ou gados com os seus balidos, teria que ser confiado a homens altamente capacitados, treinados para cuidar daqueles rebanhos. Como eram vistos esses pastores? Para muitos, não era visto de forma agradável, porque muitos deles, ao invés de cuidar de suas ovelhas, dormiam no meio do campo e não davam a elas a atenção necessária. Queriam só o pagamento, o salário, mas não queriam se preocupar em protegê-las. Eu acho interessante que Davi, no célebre, no épico, que é o Salmo 23, disse: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Davi conhecia tudo do ofício, e ele está dizendo para Deus: o Senhor é o meu pastor. Eu sou pastor das ovelhas, mas o Senhor é o meu pastor. O que isso quer dizer? Tudo que eu sou para o rebanho, o Senhor é para mim. Eu cuido do rebanho, o Senhor cuida de mim. Eu alimento o rebanho, o Senhor me alimenta. Eu protejo o rebanho, o Senhor me protege. Agora o difícil é quando eu quero que Deus seja para mim aquilo que eu não sou para o rebanho. Deus está falando com você e comigo esta manhã. Cuide deles que eu cuido de você. Proteja eles que eu te protegerei. Guarde eles porque eu te guardarei. Enquanto alguns eram omissos em suas funções, a Bíblia diz de forma clara que na comarca de Belém, durante as vigílias da noite, os pastores estão trabalhando. O interessante é que Lucas tem o cuidado de afirmar que eles não estão trabalhando de dia, eles estão trabalhando de noite, o que era pior, porque naquele tempo não havia luz elétrica, o lampião não aguentava clarear a noite toda, e em um momento ou outro tinha que apagar as luzes. Só que mesmo na escuridão, os pastores estão lá, cuidando das ovelhas. E eu fiquei pensando, ninguém nos ensinou a ser pastor em tempo de crise. Não aprendi no seminário ser pastor em época de pandemia. Porque a escuridão, ela simboliza a crise, a ausência de luz, quando o problema chega. Mas a Bíblia se cumpre. Quando você é fiel para cuidar do rebanho, mesmo em tempo de crise, o Senhor estará contigo para lhe abençoar e lhe fazer prosperar. Muita gente se escondeu na época da crise, mas os pastores da comarca de Belém
estavam lá. Muita gente se eximiu de suas responsabilidades, mas os pastores da comarca de Belém continuavam cuidando do seu rebanho. E algo extraordinário vai acontecer. O que é extraordinário? É o que não é ordinário, é o que não é comum. Algo anormal vai acontecer. O que é anormal? É aquilo que não é normal. Será que nós ainda acreditamos que em reunião de pastores na comarca de Belém pode acontecer coisas extraordinárias? Será que nós ainda acreditamos que em reunião de pastores na comarca de Belém pode acontecer coisas anormais, sobrenaturais? Porque nós vamos acostumando com o sagrado, irmãos. E parece que reunião de pastores soa para a gente como lugar de resolver problema, e é necessário. Como lugar de resolver questões, que é necessário. Mas nós ainda acreditamos que reunião de pastores na comarca de Belém, o céu pode nos surpreender e coisas extraordinárias podem ocorrer. Quem sabe Deus te trouxe aqui esta manhã para lhe dizer: vou fazer algo que não é normal na tua vida hoje. Vou fazer algo extraordinário na sua vida hoje. Se isso não ferir a sua liberdade cristã e você acredita ainda no extraordinário de Deus, numa reunião de pastores na comarca de Belém, você pode levantar as suas mãos ao céu e segurar ela levantada por um minuto e dizer para Deus: tudo aquilo que o Senhor quiser me entregar, eu estou disposto a receber nesta manhã. Quem sabe não é hoje que o céu vai nos visitar de uma forma extraordinária. Se você recebe esta palavra junto com a mão, você pode levantar a voz e dar o maior grito de glória a Deus que você puder, um grito de aleluia, porque Deus pode trazer algo extraordinário para nós aqui esta manhã. Labadara chore biai. Lebadai oshoi amanchu yamanarai. Não é fácil trabalhar durante a noite. E o texto diz que eles estavam sozinhos. Por que parece que a vida de pastor é tão solitária, senhores? Aleluia. Por que parece que há momentos que nós ficamos sozinhos? Mas Deus está falando contigo. Parece-te que tu estás sozinho? Só parece. Eu vou te mostrar que eu posso te surpreender em reunião de obreiros da comarca de Belém. Enquanto todos estão nas suas casas estucadas, os pastores da comarca de Belém estão cuidando das ovelhas durante a noite. Quanta gente pensou que nós iríamos parar na época da crise, mas Deus nos deu estratégias. Quanta gente pensou que as igrejas viriam à bancarrota, mas Deus nos surpreendeu novamente. A noite vai passar, companheiro. E eu não estou agora só ensinando, estou falando pelo espírito da profecia bíblica. Quem sabe você adentrou aqui esta manhã dizendo: parece que a noite nunca termina lá em casa, mas Deus está falando contigo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Deus vai te surpreender. Pastores são alvos de críticas, de levantes, de invejas, passam pela solidão, enfrentam as mazelas e os percalços para exercer o ministério que receberam do Senhor. Parece que ninguém está vendo, mas Lucas diz aqui que anjos visitaram pastores. Nós não adoramos a anjos,
não somos adeptos da angelolatria. Não deixamos uma cadeira no púlpito para que o anjo sente, como alguns fazem. Não, mas eles existem. E eles são ministros a favor dos santos. Pode parecer para alguns infantil dizer isso, mas anjos podem frequentar reuniões como essa se forem ordenados pelo céu. Eu vou repetir porque estou sentindo graça de Deus para dizer isso. Anjos podem ser ordenados ao seu respeito para descerem à terra e fazerem aquilo a qual forem ordenados, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, os livram e os guardam. Eu quero falar aquilo que Deus está pondo em minha alma. Tem companheiro recebendo o livramento de Deus aqui esta manhã, está recebendo escape do Senhor, porque foi ordenado pelos céus. Enquanto eles estão trabalhando, primeira coisa que acontece no campo, no meio da escuridão, ausência de luz, problemas instalados. Lucas capítulo 2 e versículo 10 está escrito: eis que veio o anjo do Senhor, e a glória de Deus o cercou de esplendor. No meio da crise, no meio da noite, durante as vigílias, quando ninguém está vendo, o anjo do Senhor veio e a glória o cercou de esplendor. Como seria bom esta manhã se a glória de Deus nos cercasse e o esplendor de sua presença se manifestasse em nossos corações. Reuniões de pastores em Belém, ainda pode ter profecia, revelações, orientações espirituais. Deus usa um para falar em línguas estranhas e outro para interpretar, porque afinal de contas nós estamos num lugar pentecostal, nós estamos entre obreiros que são cheios do Espírito Santo, homens que foram chamados por Deus para o exercício do ministério e que se reúnem mais uma vez na comarca de Belém. Além do anjo que veio e a glória do Senhor o cercou de esplendor, no capítulo 2 e versículo 10, Lucas escreve que o anjo disse assim: está trabalhando de noite? A crise chegou? Está sozinho? Tem inveja? Tem perseguição? Tem calúnia? Tem alguém querendo te ferir? Olha o que o anjo disse no capítulo 2, versículo 10: não temais. Você pode levantar a cabeça e continuar acreditando que Deus está no controle da sua vida. Você pode levantar a cabeça e continuar adorando que o Deus que cuidou de você até agora vai continuar cuidando. Assim diz o Senhor: nada vai acontecer sem a minha vontade, porque eu estou no controle e tenho a prerrogativa do domínio sobre a tua história. Não temais, porque eu estou trazendo boas notícias de alegria. Receba boas notícias de alegria esta manhã. E quando ele diz não temais, porque eu trago boas notícias de alegria, agora saiu do normal mesmo, pastor Zé Hélio, porque o anjo já veio, já trouxe boas novas de alegria. Capítulo 2, versículo 13 está escrito: uma multidão de exércitos celestiais começaram a cantar. Eu fiquei dimensionando, pastor Paulo, e pensando nisso. Parece utópico, né, pastor Sisac? Mas imagina uma reunião como essa, descer aqui um coral de anjos e começar a cantar. Nós ainda acreditamos nessas coisas? Nós ainda acreditamos em visões espirituais, em revelações espirituais. Eu não estou falando aqui do pseudo-avivamento, não, mas eu estou falando de manifestações do céu na terra. Numa reunião na comarca de Belém, um exército de anjos vem e começa a cantar.
texto diz: e quando eles começam a cantar, os pastores têm temor, porque o céu visitou a comarca de Belém. Eu sei que parece intrusivo fazer isso, mas se isso não ferir a sua liberdade cristã, só para ser didático, diga para quem está próximo a você: você acredita que o céu pode nos visitar esta manhã? Ei, irmãos, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Deus pode fazer coisas grandes. Deus pode fazer coisas que nós não podemos mencionar. Quem sabe o céu abre e coisas sobrenaturais voltam a acontecer em nossos ministérios. Você ainda consegue soltar esse grito de glória a Deus que está entalado na sua garganta? Como um obreiro do Senhor, você ainda pode falar em línguas estranhas. A glória e o esplendor da presença de Deus visitaram os pastores na comarca de Belém em um período de crise. Pode ser que seja hoje a resposta do que você está aguardando. Pode ser que você saiu de casa e deixou lá tantos problemas, mas Deus está falando contigo: vai adorando aqui, porque eu vou cuidando lá. Eu vou fazendo aquilo que me apraz, e eu posso fazer coisas extraordinárias. E eu concluo. Eu me acho e a Manduri me cai. É minha noia, acho e me dará mais. Aleluia! O anjo do Senhor veio e a glória cercou o lugar. Não temas, eu trago boas notícias de alegria. Deus está alegrando corações de companheiros aqui esta manhã, pelo poder da palavra. Multidão de exércitos celestiais chegam e cantam. Mas o interessante é que pastor tem discernimento. E o texto diz que eles foram lá ver o que estava acontecendo. E quando chegaram lá e viram, eu gostei muito desta afirmação de Lucas e quero compartilhar com vocês. Voltaram os pastores glorificando. E voltaram os pastores glorificando. Abraão foi fortificado na fé fazendo o que, gente? Dando glória a Deus. O Herodes morreu comido por bicho porque não fez o que, gente? Não deu glória a Deus. Vamos deixar se cumprir isso na nossa vida esta manhã? E voltaram os pastores glorificando a Deus. Glorificando a Deus e louvando ao Senhor. Por quê, pastor Eduardo? Porque tudo que tinham ouvido e visto aconteceu como lhes havia sido dito. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou fazer tudo conforme eu disse, e você vai voltar para casa glorificando, louvando e adorando ao Senhor, porque foi tudo feito como Deus disse. Vai ser tudo feito como Ele disse. Ninguém vai invalidar o que Ele disse.
Ninguém vai apagar o que ele escreveu, ninguém vai arrancar o que ele plantou. Vai ser tudo feito como ele disse. Eu vou repetir até você dar um grito de glória a Deus, tá legal? Vai ser tudo feito como ele disse. E você vai voltar dando glória a Deus. Você vai voltar louvando ao Senhor, porque Deus visitou a reunião na comarca de Belém. Deus tem nos chamado para a sua obra. E não obstante as dificuldades, percalços, mazelas representadas pela noite, vamos continuar cuidando do rebanho do Senhor, pois assim seremos ajudados, renovados, animados, e virá a proteção e a provisão de Deus enquanto estivermos cuidando do rebanho, até que chegue o dia de nos encontrarmos com Jesus nos ares. Mas enquanto isso não acontece, nós continuamos nos reunindo na comarca de Belém. Nós continuamos reunidos na comarca de Belém, na casa do pão, acreditando que anjo pode falar e fala, acreditando que vem boa nova de alegria, acreditando que pode sim ter hinos espirituais e angelicais numa reunião de pastores, e voltando para casa adorando e glorificando ao Senhor, porque tudo aconteceu como ele havia dito. Deus abençoe os pastores da comarca de Belém. Obrigado, pastor.